Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, vamos mergulhar nas Escrituras? Hoje falaremos da linda história da juventude e velhice de Davi e sua vitória em ambos ciclos da vida. Me acompanhem nessa jornada, apertem os cintos e vamos nessa. Davi, na sua juventude, foi chamado por Deus, mas antes do seu chamado, Davi salmodiava, entoava louvores, lutava contra ursos e leões, enfim. Tudo isso ele fazia não para ser visto pelos homens, pois para o homem ele tinha que ficar apenas no campo, mas para Deus tudo aquilo era treinamento para o tempo certo. Após o seu chamado, Davi vive diante de Saul, mas nada aprende com ele. Aliás, Saul só invejou e procurava ocasião para matá-lo. Após a morte de Saul, Davi sobe e reina sobre toda a Jerusalém. Ele trava batalhas contra os filisteus que querem vingança pela morte de Golias e pela derrota dos filisteus no vale. Davi enfrenta o incircunciso filisteu no vale. Antes de enfrentar Golias, Davi havia escrito o Salmo 23, e nele disse que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte não temeria, pois o Senhor estaria com ele. Agora Davi está no vale diante da sombra da morte. Vale é um lugar geograficamente falando, um lugar de declínio na terra, valas e depressão. Quando passamos pelos vales da vida, vamos nos deparar com incircuncisos, mas veja, Davi diz que no vale a gente passa, não fica preso nele, não se prende pelas depressões, pois é difícil andar, mas ele não está só. Outro detalhe no texto é que Davi não vê o filisteu como gigante, mas sim como incircunciso, um estranho, inimigo. Os soldados de Saul estavam vendo um gigante, mas Davi estava vendo a sua vitória. O povo enviado a analisar a terra de Canaã voltaram dizendo que na terra havia gigantes, mas Josué e Calebe avistaram a provisão de Deus e mostraram um cacho de uva, ou seja, em meio à guerra ou no vale, o que muda é a visão que se tem. Davi usa a funda e 5 pedrinhas, mas antes de tudo ele diz em voz alta que vai lutar e derrubar o filisteu em nome do Senhor dos Exércitos, pois ele vê o que ninguém vê, os exércitos do Senhor em volta dele. O povo filisteu é derrotado, mas eles prometem vingança. Davi em seu reinado vai travar mais batalhas, mas quando ele vai para sua última batalha física e espiritual, ele já estava avançado em idade, e na peleja ele encontra com um parente vingativo de Golias. O texto em 2 Samuel 21 diz que ele se chamava Isbi-Benob e era gigante, e também tinha em suas mãos uma espada nova, reservada para matar Davi. Este estava cansado da peleja e pela idade, pois Davi já tinha aproximado os 70 anos. Mas na hora em que o gigante vai golpear a Davi, chega um soldado chamado Abisai e derrotou o gigante. Davi nunca mais saiu para pelejar, porém seu declínio físico havia chegado. Foi ele mesmo que escreveu dizendo que a vida robusta do homem é de 70 anos. E o passar disso é enfado e canseira, mas também diz que na velhice darão seus frutos. Davi estava com hipotermia espiritual, pois nada o aquecia. Seus servos tiveram ideia. A igreja aqui é simbolizada por Davi, pois seus servos, percebendo que ela estando fria, estão tentando aquecê-la com peles de animais, cobertores para encobrirem pecado. Enquanto Davi está morrendo com o frio, os seus filhos estão brigando pelo trono, tramando assumir seu lugar. Sua esposa prefere ficar do lado do filho e lhe traz notícias ruins. Ela não pergunta se ele está bem, mas pergunta e o coloca na parede reivindicando o trono para Absalomão. O que Davi precisa é de calor humano, mas ninguém percebe. Hoje é isso o que vemos. O egoísmo penetrando a igreja, aquilo que não aquece, trazem ofertas em fogo estranho e um aviamento em lugar de avivamento. Isso perdura até que um servo de Davi tem uma ideia, de ir ao campo buscar uma virgem para o aquecer deitando nua a seu lado, lhe transmitindo calor. A igreja está passando por um rigoroso inverno granguenando aos poucos, e isso é resultado da iniquidade. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar, mas a esperança são os quase que são remanescentes. A sala estava cheia de gente. Batseba reivindicando o trono, Salomão chorando com o coração na morte do pai, Adonias brigando e tramando nas costas de Davi, os servos tentando aquecer a todo custo. Apenas um entre todos teve a revelação de que Davi queria algo novo, uma jovem virgem para aquecê-lo. Jovem fala de disposição e virgem fala de santidade. O que aquece e traz avivamento é exatamente essa junção de juventude, disposição e virgindade. Diante do inverno que Paulo sente em Roma, ele escreve Timóteo que lhe traga a capa e os livros. Somente a leitura da Bíblia traz o revestimento para aquecer nesse inverno. 2 Timóteo 4,13. Paulo ainda adverte que seu discípulo venha antes do inverno, ou seja, preparado antes que aconteça. 2 Timóteo 4, versículo 21. Inverno é apenas uma estação, logo passa. Gênesis 8, 22, Cantares 2, versículo 11.
É hora de acender a candeia na casa Lucas 15, versículo 8. Jó 6, versículo 13. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor.